A questão número 8 é sobre geometria espacial, mas ela é também uma questão de álgebra, é bem carregada no algebrismo aqui. Então ele deu uma pirâmide regular. Pirâmide regular é aquela que tem o vértice bem em cima do centro da base, né? A base tem que ser um polígono regular e você forma a altura traçando uma perpendicular à base, passando pelo vértice, e essa perpendicular vai cair exatamente no centro da base. Então vamos desenhar ela aqui, uma pirâmide regular de base quadrada. E essa pirâmide tem isso aqui de especial, ó. Suponha que os centros das esferas inscrita e circunscrita coincidam. No caso geral, os centros dessas duas esferas, a inscrita e a circunscrita, não necessariamente coincidem, né? Se a gente tiver uma pirâmide assim, ó, a gente vai ter a esfera circunscrita com o centro mais aqui em cima. Quer dizer, na verdade, o centro pode até estar deslocado aqui se ela não for regular, né? E a esfera inscrita pode estar assim bem mais para baixo, com o centro mais para baixo. Aliás, isso aqui acontece com o triângulo também, né? Quando você constrói um triângulo, o centro do círculo inscrito não é necessariamente igual ao centro do círculo circunscrito. Tá, só que nessa pirâmide aqui, esses centros coincidem. É claro que, devido à simetria, esse centro tem que estar localizado aqui sobre essa altura. Então vamos considerar aqui o centro dessas duas esferas. Esse aqui, centro da esfera inscrita e da esfera circunscrita. Vamos chamar os raios dessas duas esferas de R maiúsculo e R minúsculo. Então aqui a gente tem o R maiúsculo, o raio da esfera circunscrita. E esse aqui, o raio da esfera inscrita. Então aqui está o Rzão e aqui o Rzinho. Bom, já que essa esfera é circunscrita, você vai ter a partir desse centro as mesmas distâncias para esse vértice e para os vértices da base também. Eu vou desenhar só um deles aqui. Eu vou fazer esse raio que vai do centro da esfera até esse vértice da base. Então essa medida aqui é R também. Da mesma forma, o centro da esfera inscrita, ele é equidistante das faces. Então a distância desse centro para essa face é igual à distância desse centro para essa face lá de trás, essa aqui da frente e essas duas laterais aqui. Então olha só, duas relações interessantes que aparecem aqui dessa figura. A altura da pirâmide é igual à soma dos raios, né? Isso aqui, ó. A altura da pirâmide é igual à soma dos raios, Rzinho mais Rzão. Então a gente não precisa introduzir uma incógnita altura aqui, a gente trabalha com isso. Outra coisa, nós temos aqui um triângulo retângulo que tem um cateto R minúsculo e uma hipotenusa R maiúsculo. Olha só o que ele está perguntando. Ele quer saber a razão entre as áreas das esferas circunscrita e inscrita. Área da esfera. Qual é a forma da área de uma esfera? Sabendo o raio. É 4πr2. Então, se você tem uma esfera de raio R maiúsculo, é isso aqui, 4πr2. Isso aqui, se a gente considerar a esfera circunscrita. A esfera inscrita vai ser com o raio Rzinho. Então, 4πrzinho ao quadrado. Então, superfície da esfera circunscrita, superfície da esfera inscrita. Ele quer saber a razão entre essas áreas. A razão entre essas áreas vai dar exatamente a razão entre os raios ao quadrado, né? Então, para resolver o que o problema pede, a gente tem que encontrar a razão entre os raios. Elevando ao quadrado, a gente fica com a razão entre as superfícies esféricas aqui. Tá, então a gente vai ver o que tem aqui, quais são as relações geométricas entre R e R. Ver o que a gente pode descobrir, usando o fato de que esse centro
ele é ao mesmo tempo o centro da esfera inscrita e da esfera circunscrita. O que a gente pode utilizar aqui? Aí você tem várias relações geométricas, você pode usar aí teorema de Pitágoras, semelhança. Eu vou usar uma relação geométrica aqui, muito simples. Eu vou usar o volume. Olha só, o volume da pirâmide é igual a soma do volume de uma piramidezinha aqui embaixo, uma pirâmide com essa mesma base, mas com essa altura Rzinho, piramidezinha aqui embaixo, e mais 4 pirâmides que você vai ter, que não são regulares, considerando esse centro como vértice e considerando essas faces laterais como sendo a base. Eu vou desenhar uma delas aqui. Então, a base é uma face lateral, o vértice é esse ponto aqui, vamos ligar. Então ficamos com essa piramidezinha aqui, que está aqui de lado. Tem 4 ao todo, né? Considerando essa face aqui, considerando essa lá de trás e considerando essa outra lá de trás também. Por que eu estou interessado nessas pirâmides? É porque elas têm como altura o raio da esfera inscrita. Esse ponto aqui não é o centro da esfera inscrita, então ele é equidistante das faces. Se essa medida aqui é R, a medida, essa aqui, a distância desse ponto até essa face lateral, é R também. Então vamos colocar aqui, representado isso. Então essas 4 pirâmides laterais, elas têm como bases essas faces laterais, e como altura, o Rzinho. E aí eu vou usar o seguinte, o volume da pirâmide grande, qual é a fórmula do volume da pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura, só que está faltando uma coisa aqui. Está faltando isso aqui que a gente não tem. Nós estamos interessados na relação entre R e R, para poder calcular isso aqui. Mas a gente não quer a medida dessa base, dessa aresta lateral. Isso não interessa. Se você chamar de A, você pode fazer as contas com R maiúsculo, R minúsculo e A. Só que esse A vai cancelar, porque o que você quer, na verdade, é a relação entre essas medidas. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, em vez de chamar essa aresta da base de A, eu vou chamar ela, sabe de quê? De 2. Você mede 2. 2 unidades de comprimento. Então, nesse caso, nós vamos encontrar valores para o R maiúsculo e para o R minúsculo, valores numéricos. Porque a gente fixou aqui um valor numérico para essa aresta lateral. Isso é para quê? É para dar menos conta. Em vez de você trabalhar com equações com 3 variáveis, vai ficar só com 2 variáveis. Então vamos lá. Quem é o volume da pirâmide grande? Volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então esse volume vai ficar 1/3 da área da base. Se a gente está colocando aqui como sendo 2, a área da base é 2 vezes 2, 4. Então 1/3 da área da base vezes a altura. A altura é R mais R. Então, isso aqui é o volume da pirâmide grande, da pirâmide principal do problema. Esse volume vai ser igual à soma dos volumes de 5 pirâmides. Sendo que 4 delas são iguais, as laterais, né? Ó, a gente vai ter essa pirâmide aqui de baixo, que tem essa mesma área lateral, porém, altura Rzinho. Então, esse volume total é igual ao volume dessa pirâmidezinha aqui de baixo, achatada, com altura R. Então, esse volume é 1/3 da área da base, que é 4, vezes a altura, que é Rzinho. Mais 4 pirâmides laterais, como essa verde aqui. Mais 4 pirâmides dessas laterais. Tá. Então, quanto que é o volume de cada pirâmide lateral dessa? É 1/3 da área da base, que eu ainda não tenho, mas eu já vou calcular, vezes a altura. A altura é R, vou deixar para o final.
Ó, vou colocar R aqui no lugar de 1, tá? E aqui eu vou colocar essa área aqui, a área da base dessas pirâmides aqui. Como é que a gente vai calcular isso? Ó, moleza. Essas áreas são triângulos. Triângulos isósceles, por sinal, né? Então, a gente, para calcular as áreas desses triângulos, a gente já tem aqui a base deles, ó, vale 2. Falta essa medida aqui, que é a altura, que é o apótema da pirâmide. Esse apótema da pirâmide tá fácil de ver desse lado de cá, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou calcular esse apótema dessa pirâmide do lado de cá, que tá mais limpo, ó. É a altura de um triângulo da base. Pega a base, pega o ponto médio. Esse segmento que vai do vértice ao ponto médio de um lado é o apótema da pirâmide, que a gente tira ele fácil aqui por Pitágoras, né? Olha só. Triângulo retângulo, a gente tem um cateto valendo R mais R e outro cateto valendo quanto? Valendo a metade do lado, valendo 1. Então, essas faces laterais, elas são assim, ó. Elas são triângulos isósceles, elas têm a base valendo 2, e a altura, que é o apótema da pirâmide, a gente tira daqui. Fazendo Pitágoras nesse triângulo, a gente tira aqui, esse apótema é raiz quadrada, cateto ao quadrado, que vai dar 1, mais cateto ao quadrado, que vai dar R mais R ao quadrado. R mais R ao quadrado. Então, quanto que é a área de cada triângulo lateral desse? 1/2 da base vezes a altura. A altura é isso. Então, isso aqui é a área de cada face lateral dessa, que a gente vai usar aqui nessa fórmula de volume. 4 vezes 1/3 da altura vezes a área da base. A área da base vai ser isso aqui. Vai cortar o 2, a área vai dar isso aqui mesmo. Raiz quadrada de 1 mais R ao quadrado. Raiz quadrada de 1 mais R que está elevado ao quadrado. Pronto. Então, essa é a relação que a gente tira entre os raios dessas duas esferas aí, resultante da expressão que envolve os volumes. O volume da pirâmide grande é igual ao volume dessa pirâmide baixinha aqui, mais os 4 volumes dessas pirâmides laterais aqui. Agora a gente dá uma mexida nisso aqui. Posso simplificar todo mundo aí por 4/3. Ó, 4/3, 4/3, 4/3. Foi tudo embora. Então isso aqui vai ficar R mais R é igual, aqui ficou R minúsculo, mais R minúsculo, raiz disso aqui. Aqui a gente pode mexer mais um pouquinho, ó. Vai embora esse R. Fica R maiúsculo aqui no primeiro membro, fica esse radical aqui multiplicado por Rzinho no segundo membro. Vou elevar ao quadrado, vai ficar R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado, que multiplica, aí vai sumir o radical. Aí, ó, esse Rzinho ao quadrado que está multiplicando 1, ele vai passar para o primeiro membro. Vai ficar R2 menos R2. E aqui no segundo membro fica Rzinho ao quadrado, que multiplica R mais R ao quadrado. É puro algebrismo, né? Agora presta atenção nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo que tem aqui o centro das esferas, esse vértice e esse aqui, que é o centro da base. Observe que a hipotenusa desse triângulo é R maiúsculo. Esse cateto é R minúsculo. E esse outro cateto aqui, você tira, porque você conhece essa medida aqui, é 2, só que é um quadrado de lado 2. Se isso é um quadrado de lado 2, essa diagonal é 2 raiz de 2. E a metade vai ser raiz de 2. Então, esse pedaço aqui
esse cateto mede raiz de 2. É a metade da diagonal desse quadrado, né? Então, esse cateto aqui mede raiz de 2. Então, daqui, por causa desse triângulo, a gente pode tirar a seguinte relação. R maiúsculo ao quadrado é igual a R minúsculo ao quadrado mais 2. Ou seja, a gente tira que 2 é igual a Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Olha só as duas relações que a gente tem agora. A gente chegou aqui nessa relação a partir desse cálculo aqui com os volumes. Chegamos nisso. E a gente chegou nessa outra relação aqui a partir desse triângulozinho. Agora nós vamos trabalhar com as duas para encontrar a relação entre os dois raios. Por quê? Dá para fazer isso com uma relação só? Sim. Aqui você tem uma relação entre os dois raios. Só que aqui você tem esse 2 no meio, não vai dar para achar tão fácil o R sobre R. Vai ficar uma equação do segundo grau aí, né? Aqui também, se você mexer nisso aqui, vai ficar numa equação do segundo grau. Então, é mais fácil você juntar uma com a outra. Vai usar um algebrismozinho, mas vai chegar na resposta. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Já que R2 menos R2 vale 2, eu vou colocar esse 2 aqui. Vai ficar 2 é igual a isso aqui. Agora, vamos extrair a raiz quadrada de todo mundo aqui. Vai ficar raiz de 2 é igual a Rzinho que multiplica R mais Rzinho. Extrai a raiz de todo mundo, né? Agora eu vou passar esse R para cá dividindo, eu vou ficar com o valor de R mais R. R mais R é igual a raiz de 2 sobre R. Então, raiz de 2 sobre Rzinho é igual a R mais R. Isso aqui é uma relação que a gente vai usar. Acabando o espaço aqui, eu vou usar esse cantinho aqui. Pior que esse aqui está acabando também. Então, olha só. A partir dos volumes, a gente chegou nessa relação aqui. E a gente já tinha essa relação, que inclusive a gente já usou aqui. Ela vem aqui desse Pitágoras, nesse triângulo retângulo. E agora eu vou escrever essa relação aqui fatorando esse R2 menos R2. Isso vai ficar assim. 2 é igual, fatorando isso aqui, vai ficar R mais R, que multiplica R menos R. É a fatoração da diferença de quadrados, né? E a gente tem que o R mais R vale isso. Então, no lugar desse R mais R, eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever raiz de 2 sobre R, porque isso é a mesma coisa. Isso é raiz de 2 sobre R. Então, essa expressão vai ficar assim. 2 é igual a raiz de 2 sobre R, que multiplica R menos R. Bom, a gente pode passar esse Rzinho para cá multiplicando e simplifica aqui todo mundo por raiz de 2. Vai ficar assim. Raiz de 2 que multiplica Rzinho é igual a Rzão menos Rzinho. Passo o Rzinho para cá, vai ficar Rzinho que multiplica raiz de 2 mais 1 é igual a Rzão. A gente estava atrás do Rzão sobre Rzinho, não é isso? Do Rzão sobre Rzinho para elevar ao quadrado e ficar com a relação entre as áreas dessas duas esferas aqui. Então eu quero Rzão sobre Rzinho para elevar ao quadrado. Isso vai me dar a resposta do problema. Então o Rzão sobre Rzinho, é só devolver esse Rzinho aqui para baixo, vai ficar Rzão sobre Rzinho é igual a raiz de 2 mais 1. Elevando ao quadrado, vai ficar isso aqui ao quadrado. E elevando essa expressão com radical ao quadrado, vai ficar 1 mais 2, que dá 3. 3 mais 2 raiz de 2. Então, 3 mais 2 raiz de 2 é o que o problema pede, a razão entre as áreas da esfera circunscrita e da esfera inscrita.